Essa população que já está tão combalida, que já não acredita em mais nada do que a política possa propor ali diante da realidade que eles vivem, ela acreditaria num movimento como esse, politicamente falando? Ou seja, você mencionou a palavra benefício político, mas essa população hoje vê nesse movimento do Maduro qualquer possibilidade, mesmo depois de anos de miséria e de provas de que ele é incapaz de oferecer qualquer coisa que possa mudar essa situação, Urian? Eu acredito que é algo que vai atrás, vai além, vai antes mesmo até da existência do Maduro na política. Quando a gente olha para os mapas que existem nas escolas, os mapas dos venezuelanos, para o mapa do próprio país, já existe ali uma área desenhada como uma área de disputa. Então, o que ele fez foi partir para algo que já era um consenso nacional para explorar politicamente. Então é por isso que tantas pessoas que apoiam o Maduro, que foram manipuladas a apoiar esse governo autoritário, quanto os de oposição, estão na mesma página. Então por isso que para ele é uma maneira de forjar a união nacional. Você concorda, Segré? Concordo perfeitamente. Você vê os livros. Eu estudei na Argentina e as Ilhas Malvinas são Malvinas. Quando você vê outros mapas do mundo, são Falklands. E por quê? Quantos argentinos tem? Não tem. Que idioma se fala? Inglês. Qual é a moeda? Não é peso. Aí você fala, então por que está nos mapas? Porque é uma reivindicação nacional. E concordo contigo. Não tem a ver com ideologia. Pode ser direita, esquerda, centro, não interessa. Vai todo mundo defender isso. E o que o Maduro está tentando, pegar alguma coisa que possa unir. Só que ninguém acredita nele. E esse é o ponto. Há ninguém acreditando. E quando você vê, vai ter um crescimento expansivo. Quantos venezuelanos vão ir nesse lugar a trabalhar? Provavelmente nenhum, porque não se trata do que está embaixo. Precisa ter dinheiro para trazê-lo para cima e produzir. Estrutura. E aí entra os americanos. Quando você tem... Aonde que os americanos se involucram? Quando você tem uma ameaça contra cidadãos ou contra patrimônio. Tendo duas empresas que são as maiores produtoras, você não pode pensar que os Estados Unidos vai dizer não, tá tudo bem, pode ir, não tem problema. Eles vão ter que se involucrar. Não tem outra. Você concorda, Cássio? Não, exatamente nesse sentido. Eu acrescento algo que já foi dito aqui. A proximidade territorial com os Estados Unidos. Além da questão do investimento, duas empresas privadas, as duas maiores empresas de petróleo norte-americanas têm operações ali. Então, se eventualmente a Venezuela toma conta daquele território, a estatal chinesa, que hoje tem uma fatia, muito provavelmente tomaria conta das outras duas fatias que pertencem a empresas norte-americanas. Isso mexe no BRIO, mexe na economia e mexe na soberania norte-americana. A gente está, inclusive, a gente está tentando sair de uma crise energética no mundo. Depois que teve a guerra na Ucrânia, o que aconteceu? Os Estados Unidos aplicaram sanções na Rússia, aquele gás, aquele petróleo que vinha da Rússia, principalmente o gás vinha para a Europa, cessou. Estados Unidos começou a vender o gás para a Europa e aquele petróleo que vinha da Rússia, ele vende para a China, para a Índia, que estão comprando isso muito mais barato. Esse foi o cenário da guerra da Ucrânia. Então, os Estados Unidos e os seus aliados ocidentais, eles precisam aumentar a oferta de petróleo no mundo. E não vai ser a Venezuela invadindo a Guiana que vai aumentar essa oferta. Não, é o contrário. Eles têm que diminuir as sanções contra a Venezuela e eles têm que estimular a Guiana para explorar aquele petróleo. Então, concordo com todos aqui os debatedores. Eu acho que os Estados Unidos vai se envolver se de fato acontecer essa ameaça. Até porque os Estados Unidos ele tem as suas reservas de petróleo cada vez mais baixas. Ele não quer que tenha menos petróleo no mundo, ele quer que tenha mais petróleo. E ele não quer que a China e a Rússia controlem esse petróleo. A gente tem uma presença militar da Rússia fortíssima dentro da Venezuela. Até é uma coisa que ajuda a manter o governo. E fora o petróleo, naquele território da Guiana, você tem ouro, você tem bauxita, você tem uma quantidade de minerais embaixo daquela selva que é gigantesca. Então, aquilo, o Maduro abocanhar, aquilo dificilmente, no raciocínio do Acácio, dificilmente o Ocidente vai ficar quieto. Segré, e a entrada dos Estados Unidos mudaria alguma coisa no xadrez em relação ao posicionamento do Brasil? Seria uma pena que o Brasil não se antecipasse a isso. Por isso é importante, concordo com o Luiz,
o Brasil o presidente Lula tem uma oportunidade única para resolver e evitar essas questões. Eu estou tentando conseguir imaginar os agentes da CIA, da inteligência, tentando ver como está essa situação aí para ver se o conflito pode migrar para uma coisa concreta ou vai apenas mostrar os dentes do Maduro dizendo, eu posso fazer isso, mas eu não vou fazer. Então, me parece que pode ser uma questão de aproveitamento. Se os Estados Unidos se involucram, e a involucrar os Estados Unidos seria, Maduro, não vem por aqui, que aqui você vai levar pauladas. O Brasil perderia a chance de se antecipar a isso. Que foi, Urian? Que eu acredito que uma participação americana jogaria o Brasil para o colo da Venezuela. Porque imagina o presidente Lula vendo, por exemplo, algo que tem sido discutido já, que é a instalação de bases militares americanas na Guiana. Ele não ia gostar disso.